E aí galera, beleza? Tô aqui hoje, meu mano Rodolfo. E a gente tá indo agora numa missão. E aproveitar essa oportunidade de a gente estar aqui, né? A gente vai ter um tempo daqui até lá. Lógico que a gente não vai ficar falando daqui até lá, porque senão vai ficar muito grande, né? Mas pra falar de algumas realidades da nossa cidade. A gente tem identificado a questão do imperialismo na nossa cidade foi uma coisa sempre muito latente, assim, né? A gente sempre observou... eu vou brigar com ele, gente. A gente sempre observou que, no modo geral, a nossa cidade sempre teve esse problema do imperialismo, né? Tanto partindo primeiro da prefeitura, né? Partindo do príncipe, né? Que tudo que a gente compra na nossa cidade a gente tem que pagar um imposto a ele, né? Na verdade, partindo de lá primeiro. Para os nossos prefeitos, que infelizmente a gente já teve muitos problemas de corrupção na cidade, né? Partiu para a Câmara. E por que eu tô falando disso? Porque a gente fala de uma questão de liderança, né? A gente entende que a gente está debaixo de uma autoridade, ou a gente vive debaixo de uma lei, né? E o próprio Jesus disse que ele não veio para não cumprir, ele veio para cumprir a lei. Então, assim, a gente observa que isso veio da liderança da cidade. E infelizmente a gente viu muitos líderes da nossa cidade em termos de igreja se perdendo por esse mesmo caminho, né? A gente viu pessoas sendo dominadas por líderes ao invés de manifestar o que sempre foi devido, que era o amor de Deus, para que o reino de Deus viesse sobre a nossa cidade. Assim, o que eu tenho identificado, não só em Petrópolis, em vários lugares do país, né? Que a igreja evangélica brasileira, né? A igreja cristã protestante, ela tem perdido um pouco o foco na pregação do evangelho do reino. Então, assim, a gente está passando por uma experiência, hoje a gente pode falar sobre isso, porque é muito fácil você querer apontar alguém, falar sobre dinheiro, falar assim, a igreja só fala de dinheiro, só fala de dinheiro. E hoje, assim, há um mês a gente tá num local, físico, né? E antes a gente se reunia nos lares, então não tinha compromisso financeiro com nada. Exato. Então há um mês a gente tá, e hoje a gente identifica que a questão da grana, ela é um problema, vamos botar assim. Um problema, mas é uma solução dentro da igreja. Você precisa do dinheiro para pagar aluguel, conta de luz, pagar as despesas. Não é só isso, você tem que ter uma estrutura, você tem que oferecer uma estrutura, cadeira, Exato. Microfone. Então só que isso não pode ser o principal. Se você não tiver a cadeira e não tiver o microfone, então não tenha. Isso aí. Mas assim, o que acontece é que cada vez mais as igrejas querem templos grandiosos, com mais conforto, com ar-condicionado, com cadeira acolchoada. E eu não tenho problema nenhum que a igreja tenha isso, desde que ela já esteja exercendo primeiro o seu papel na sociedade. Exato. Mas o que eu falei em relação ao imperialismo foi exatamente isso. Por quê? Porque hoje a liberalidade na igreja, ela não é cultura, ela não é princípio para a igreja, ela é imposição para a igreja. Então por que a igreja hoje é mal vista em relação a dinheiro? Porque os líderes criam estratégias pessoais, estratégias próprias para criarem uma forma de arrecadação, né? Porque existe essa necessidade. Só que hoje a gente, graças a Deus, a gente sabe que essa igreja, ela existe ainda, a igreja que Cristo fundou, né? Sobre a revelação de Pedro, que é a igreja que entende por uma mentalidade. Hoje a gente vive isso para a glória de Deus, a gente tem incutido a mentalidade das pessoas, né? Um princípio, uma cultura, porque a gente não precisa ficar pedindo, e a gente entende, as pessoas têm entendido que é necessário, que precisa, e elas mesmo vêm. A gente tem visto ofertas chegando até a nós, ofertas sem a gente pedir nada. O reino, ele é um reino de amigos, né? O reino de Deus é um reino de amigos. E as pessoas, elas não aprendem a ofertar com o coração. Por exemplo, tenho certeza que você nunca foi num culto, você que está assistindo aí, onde chegou na hora da palavra da oferta, e o pastor falou assim: irmão, separe uma oferta. Você separou uma oferta, bota no envelope, vamos orar, levanta sua oferta, orou pela oferta, agora vai e entrega pro teu irmão que está do teu lado. Verdade. Se a gente não aprender a ofertar na vida das pessoas, então não oferte na igreja. Porque quando você oferta na igreja,
A realidade é que você está ofertando na vida de pessoas. Pessoas vão pegar aquele dinheiro, vão administrar para poder dar suporte para o morador de rua, para poder investir numa estratégia de evangelismo, para pagar as obras e para pagar o custeio do templo, e o templo serve para receber pessoas. Então assim, se você não sabe ofertar na vida de alguém, não adianta você querer ofertar na igreja. Então assim, essa realidade é como o Rodolfo falou, ela precisa se tornar uma cultura na nossa vida. Você precisa identificar assim, poxa, eu tô vendo que aquele cara precisa de sapato, e eu já identifiquei que ele não tem dinheiro para comprar um sapato, que ele tá com o mesmo sapato furado há 1 ano, então eu preciso ir lá e dar um sapato para ele, se eu tenho condição, né? Não é isso? Essa é a oferta, porque a oferta, na verdade, ela não é só o dinheiro, né? Oferta existem N possibilidades. Sim. Você pode ofertar o seu tempo, você pode ofertar o seu dom, você pode ofertar uma necessidade do próximo, e nem sempre essa necessidade é o dinheiro. É verdade. Né? Para muitas pessoas não falta o alimento dentro de casa, mas falta sim um tênis. Sim. Às vezes o cara não deixa de comprar o alimento, para a glória de Deus, mas ele não tem a possibilidade ainda de comprar um tênis, mas você tem a possibilidade, sabe? Eu aprendi que ninguém nunca não tem algo para ofertar, sabe? Eu ouvi uma mensagem uma vez, e essa mensagem falava assim: não, vamos cuidar de morador de ruas e tudo mais, e você precisa começar. Como que eu vou começar? O que que eu tenho para começar? É isso, o que que eu tenho para começar? Se você acha que você não tem nada, eu te convido a você abrir o seu guarda-roupa. Tenho certeza que você Se tem você acha que você não tem nada, eu te convido a abrir lá a sua sapateira. Porque eu tenho certeza que você tem um tênis que você não usa há muito tempo, que você tem uma roupa, uma camisa que você não usa há muito tempo. Você acha que não tem ninguém precisando daquela camisa? Tá entendendo? Essas são as sensibilidades que a gente perdeu do espírito, na verdade, né? E eu falo a gente, que eu falo de fato, nós perdemos, né? Isso acontece comigo, né? Muitas vezes eu vou passar por uma pessoa que tem uma necessidade de algo, que eu tenho esse algo e eu não vou perceber. Então assim, essa sensibilidade que a gente tem que ter de volta, porque quando isso se torna uma cultura dentro de nós, a gente não vai deixar de fazer mais. Não é verdade? É verdade. Não, e assim, a gente fala muito sobre essa questão de morador de rua, fala sobre ajudar o necessitado, perdido, etc, etc. Cara, a gente tá descendo a serra aqui, toda hora o trânsito para, o pessoal de trás vem, ó. Fico com o maior medo de alguém arrebentar a traseira. Mas a gente fala muito dessa questão, mas isso, na verdade, não necessariamente a igreja ela é só uma filantropia. Existem outros meios que dependem de um coração disposto que parte disso. Se você não consegue ajudar um mendigo aqui na tua cidade, meu irmão, não adianta você botar ofertinha de missões lá na tua igreja. É isso aí. Aí você vai ajudar o cara que tá lá na África, mas o cara que dorme na frente da tua rua tá morrendo de fome. É isso aí. Então assim, aí a gente é motivado por palavras, enfim, por N coisas aí. Vem, oferte, pai, missões e não sei o quê. Mas cara, primeira missão é a tua rua. É na praça da sua casa. É isso aí. É a experiência própria. Então assim, não adianta o cara também pensar, pô, vou ganhar o Brasil, se você não consegue ganhar nem a tua família, cara, sacou? Eu vou ganhar minha cidade pra Jesus. Então beleza, começa pelo teu bairro, começa pela tua vila, começa pela tua rua. A gente hoje tá atuando lá na Alto da Serra. Então assim, nosso objetivo, cara, não é ganhar ninguém da Mosela. A gente precisa primeiro implantar a justiça do reino sobre o Alto da Serra. É o lugar de atuação dessa igreja. Então a gente precisa ir lá, a gente precisa pregar, a gente precisa evangelizar, a gente precisa abençoar o bairro, a gente precisa abençoar o comércio. Exato. Vamos usar o comércio, vamos, entendeu? Vamos se tornar pessoas influentes ali dentro dessa realidade, porque senão não adianta mandar oferta lá pra África, não, cara. É verdade. Verdade, até porque a gente, até voltando numa coisa que o Felipe falou, né, não para que você não fique frustrado, eu vou falar a respeito disso, né? Não adianta você querer ganhar o mundo e não ter condição de ganhar a sua casa. O fato de você ganhar a sua casa, isso vai estar nas suas atitudes, né? Isso vai estar na sua integridade com a sua família. Sim. Né? A Bíblia é muito clara que o profeta não tem honra na sua casa, mas o fato de você ser uma pessoa íntegra, isso vai trazer o convencimento do Espírito Santo para o pecado da sua família. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta
quem convence o homem do pecado é o Espírito, não é você. Não adianta você querer fazer o papel do Espírito Santo. Isso aí. Quando eu me converti, eu me lembro muito bem, hoje, a memória melhor que eu tenho da minha conversão foi quando eu entrei na minha casa, depois do encontro que eu fiz quando eu me converti, que o meu pai e minha mãe olharam pra mim e falaram que eu tava diferente, e eu não sabia que eu tava diferente. Pra mim, nada tinha acontecido de diferente. Eu levantei a minha mão, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo me batizou, eu não sabia nem o que era, mas quando eu entrei na minha casa, né, hoje o Espírito traz certo discernimento, que o Espírito Santo ele não veio pra me falar, pra eu falar em línguas, pra eu liberar uma profecia, pra eu ter um dom de visão, de revelação. Ele veio pra me tornar uma pessoa melhor, pra me tornar mais parecido com Cristo. Então assim, quando eu entrei na minha casa, que o meu pai e minha mãe falaram pra mim assim, você tá diferente, isso já começa a ser uma atuação do Espírito Santo na sua vida. Sim. Então assim, a tua casa ela vai vir, né, porque geralmente na nossa casa a gente não esconde quem a gente é, não é verdade? Na rua, às vezes, dá pra esconder. Claro. Porque nem todo mundo sabe que você vive dentro de casa. Então, assim, dentro de casa a gente não esconde que a gente é. Então, por isso, até a gente vai tratar também, é até bom tocar nesse assunto de um princípio de que arruma a tua casa. Tá entendendo? Primeiro não lugar. adianta você querer também arrumar o bairro, como a gente tá buscando fazer isso, né? Mas a gente começou num princípio lá de trás. Vamos arrumar primeiro o quarto, para arrumar a sala, para a cozinha estar pronta, arrumada, para a gente estar com o nosso armário arrumado, nossa família arrumada. Agora vamos arrumar lá a questão da igreja, para a gente começar a arrumar o bairro, para começar a arrumar a cidade. E esse é o grande erro. As pessoas, elas querem Quer fazer o inverso, de lá pra cá. Que as pessoas trabalhem, que as pessoas... vamos trabalhar pro reino, trabalhar pro reino. Trabalhar pro reino, cara, é fazer... É a Bíblia. Você quer entender o final? Volta lá no começo. Isso, então você tem que voltar lá no começo, tem que voltar lá dentro da tua casa, alinha tudo pra depois sair. Hoje a gente vê que o volume, a quantidade, ela tá sendo mais valorizada do que a qualidade. E Jesus já deixa um exemplo bem claro, ele andou com 12 camaradas. Uma multidão sempre seguiu ele, mas ele andou com 12. Mas foram 12 que fizeram a diferença. 12 ao qual ele tratou de perto, sacou? Que ele corrigiu, que ele apontou, que ele expulsou demônio. Foram 12 pessoas discipuladas por ele. Então assim, eles se tornaram discípulos para discipular, mas primeiro foram discipulados. Exato. Então assim, se não existir um discipulado na tua vida, cola com alguém, cara. Você precisa ser discipulado. Mais forte do que você, não esquece disso. Então assim, você precisa ser discipulado. E você, para caminhar, para manifestar o reino, precisa discipular também. Então integridade, moral, ética, educação, isso tudo tem que estar incutido na tua vida, cara. Se você não é um cara que tem ética, você é um cara sem moral, se você é um cara imoral, se você não tem educação, se teu vocabulário é bom, você vai discipular alguém pro quê? Vai discipular pro mal, né? Exato. Então por isso que a nossa vida é uma vida de renúncia. Porque quando você começa a se enfiar dentro do evangelho, dentro da Bíblia, quando você começa a se enfiar no reino de Deus, você começa a ver que tudo tem que mudar, cara. A mudança ela precisa ser interior. O exterior, para Deus, pouco importa. Mas assim, o exterior também manifesta aquilo que é interior. A tua boca fala do que o teu coração tá cheio. Então assim, para discipular, você precisa começar a mudar. Você precisa começar a pagar os caras que você deve. Você precisa começar a resgatar os cheques sem fundo. Você precisa começar a pagar o IPVA todo ano. Você precisa pagar até o pedágio, que eu podia colar aqui no cara que eu tô atrás e não pagar o pedágio. Mas eu vou pagar o pedágio. Porque não tem como eu discipular alguém e ensinar ele a burlar as leis. Entendeu? Exatamente. Tá falando aí. Não, e muito interessante a gente falar sobre isso. Não tenho. Porque o que aconteceu... Voltando no início, se a gente parar para pegar os princípios que o próprio Deus, né, trouxe, né, não foi na pessoa de Jesus, depois quando Jesus veio, ele veio em forma de homem para ensinar o exemplo que é possível, mas a gente tratando com Deus, no Éden, o primeiro princípio foi o da obediência. Sim. Né? Vamos obedecer. Adão e Eva não obedeceram, foram tirados da presença, né? Do Éden, né? O lugar da presença.
A própria Bíblia é clara que o que afasta a gente de Deus é o pecado. Então, assim, começa por desobediência. Qualquer pecado é uma desobediência Foi a ela Deus. que desobedeceu, não foi o Adão, não. Não, depois a gente troca uma ideia com os dois. Mas a Bíblia diz que a mulher é a glória do homem. O homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. Não, viu, já gente? dizia lá, né? Porque Deus criou o homem em 6 dias e no 7º descansou. Isso aí. Depois ele decidiu criar a mulher e ninguém mais descansou, nem Verdade, ele. verdade. Mas, e logo após isso, né, o que aconteceu? Aí vem a obediência e mais um ensinamento, que a gente, para obedecer, tem que renunciar, tem que dar o nosso melhor, tem que dar um pedaço de nós. Caim e Abel, uma oferta do que era da terra e uma oferta do seu melhor. Sim, Né? eu não tô te querendo dizer também que você tem que ser perfeitinho para discipular alguém. Pelo contrário, você precisa ser imperfeito, porém você precisa reconhecer as tuas imperfeições para poder gerar esse discipulado. Então, assim, você precisa ser alguém íntegro a ponto de, por exemplo, você não tá com toda a tua vida em dia, mas você pode muito bem virar para a pessoa que você está discipulando e falar assim, cara, eu era um corrupto, devia todo mundo, ou eu fumava maconha, eu cheirava cocaína, mas hoje eu não faço mais. Eu ainda devo alguém, mas eu estou pagando todo mundo que eu devo. Então, assim, o teu processo de acertar a tua vida... Não é da noite pro dia. Não, e ele já é um testemunho de discipulado. Exatamente. Entendeu? Então, assim... Buscar resolver já é algo que demonstra uma mudança, né? Exatamente. Até então não tinha importância. Agora, por que a gente está tocando nesse assunto todo? Porque a base da igreja é formada por isso. Então, assim, se a igreja não é estruturada, não é baseada nesses princípios, automaticamente ela não vai realizar dentro da cidade aquilo que deveria. E automaticamente, se ela existe, mas não manifesta dentro da cidade aquilo que ela deveria, ela acaba sendo um peso de papel, ou um peso para segurar a porta, porque ela não manifesta e não exerce aquilo que é para exercer. Então ela cria só volume, e aí acontece o que acontece nas estatísticas. O número de cristãos no Brasil cresceu 25%, mas o índice de assassinato também, o índice de roubo também. E aí você fala, pô, mas peraí, se tem mais crente, era para ter mais... Era para ter menos, na verdade, menos corrupção. Se as pessoas estão crentes, se estão cristãs, se procuram ser pequenos cristos, então elas precisam agir como aquele que veio primeiro, que é Jesus. Exatamente. E assim, a gente conversando sobre tudo isso, a gente volta nos principais ensinamentos. Porque o que a gente falou no início? Obediência. Quando você obedece a Deus em princípios, em tudo, você ama a Deus sobre todas as coisas. Na verdade? Sim. E o segundo mandamento procede desse. Exatamente. Né? A Bíblia é clara. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, é óbvio que você vai amar o próximo como a si mesmo. E se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai matar esse cara, você não vai roubar esse cara, você não vai cobiçar a mulher dele. É por isso que Jesus vem e aniquila todos os outros mandamentos. Porque se você ama a Deus e ama o teu irmão, acabou. O que eu vou fazer contra ele? Exatamente. Então, assim, aí automaticamente esses índices eles diminuem. Porque se tem mais crente, são mais pessoas amando uns aos outros. Se você ama, você não mata. Uma das maiores provas disso tudo é o momento que hoje a gente vive, que são as eleições presidenciais, né? A gente fala sobre o que a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade. No original, vou lembrar do meu amigo Feitosa, o amor de quase todos se esfriaria. O que acontece hoje? Um conformismo, né? O nosso conformismo faz com que a gente não faça essa diferença. Não tem mais jeito mesmo. O meu pastor, que é meu pastor, não faz isso, eu tenho que fazer. Mas só que o nosso foco não é em homem, né? Enquanto a gente manteve o nosso foco em homem, a gente só se decepcionou. Você vê as grandes igrejas. Existem muitas grandes igrejas no Brasil que o foco é o homem. Por quê? Se aquele cara tá naquela determinada praça, ele consegue reunir 1 milhão de pessoas lá para ser curada, para receber um milagre. Mas se vier uma ordem do alto para ele reunir 1 milhão de pessoas para poder fazer uma blitz do amor, para poder ter um dia de abraço grátis, para poder distribuir cesta básica, para poder, sei lá, qualquer outra coisa, ele não consegue reunir 100 mil pessoas. É verdade. Porque as pessoas estão baseadas em homens. E aí o que acontece? Quando existem os escândalos dessas grandes igrejas,
você tem uma multidão que se desvia e nunca mais volta pro centro da vontade de Deus. Então assim, eu até acredito que Deus abençoa essas pessoas pela sua inocência. Mas o principal culpado dessas pessoas, às vezes se desviarem, são os líderes, porque não ensinam que o principal foco é Jesus. Às vezes ele traz a glória toda para ele. E aí esse cara, como um ser humano, ele pode cair um dia. E se ele cai, ele leva um monte com ele. E esse é o principal objetivo do diabo. Agora, não que o líder não possa cair, mas se a igreja está fundamentada em Jesus Cristo, esse líder cai, a igreja vai lá, abraça ele, levanta ele. Exatamente, é isso aí. E não cai junto. E a gente pode tirar aí por Tiago e João entrando, não, Pedro e Tiago entrando no templo, né? Quando tava lá aquele coxo e ele pedia moeda sempre na porta do templo. Você vê só, uma pessoa mendigando moeda na porta do templo durante tempos. A Bíblia relata que por tempos aquele homem ficou ali, né? E ele foi pedir uma moeda e eles disseram para ele: olha, moeda eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. E quando ele foi curado, o que eles fizeram? Levanta, olha pra gente. Ele olhou pra eles, né? O exemplo foi de quem? Foi deles. E agora quem foi que fez o milagre? Agora olha pra ele. Então assim, por isso que a gente fala sobre as nossas atitudes. Olha pra mim, mas olha pro cara que fez eu ficar assim, que é Jesus. Exatamente. Tá entendendo? Então assim, direciona a glória pra quem é a glória. Isso aí. A honra, a glória. Você pode até ter a honra de ter feito aquilo, de ter exercitado aquilo, mas a glória é dele, cara. Não tem como dividir isso. Ele não divide a glória dele com ninguém. A quem honra, honra. A Bíblia fala, né? Pra quem honra, honra. Sim. Então assim, para quem honra, honra. Isso fique bem claro, né? Não é quem se intitula merecedor de honra, é a quem honra. Uma pessoa que honra as outras, honre a ela, né? Porque ela é uma pessoa de honra. Honrar é isso, né? E acaba que assim, isso tudo, ele parte de um princípio e acaba confrontando o nosso ser no quê? Justamente no morrer a cada dia para Cristo. Porque assim, não é do nosso jeito. Naamã recebeu a ordem, ó, vai lá, mergulha no rio podre 7 vezes para você ser curado. Falei, pô, mas peraí, não tem um rio lá bonitinho, todo cheirosinho, aguinha limpa, por que eu não posso mergulhar naquele? Cara, não é naquele, é nesse aqui. Já que é no SUS, não pode ser menos vezes, não? Exatamente. Então assim, não é do nosso jeito. Tipo assim, poxa, não, mas eu não concordo com isso. Não é com o que a gente concorda ou não concorda. É aí que entra a metanoia, a mudança de mente. É você começar a renovar a sua mente pela revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e fala assim, cara, sabe aquilo que tu não fazia, que tu não gostava? É isso que eu quero que tu faça. Aí você, tem que quebrar o teu eu, tem que morrer pra você mesmo e tem que fazer. E não tem outro jeito. Isso aí. Ser um evangelista em todo tempo, em todos os lugares, não precisa necessariamente que você esteja falando de Cristo, mas ser como Ele. Com certeza. Só para dar uma conclusão, já está acabando o nosso tempo de novo. E a gente também não vai ficar falando aqui o dia inteiro. É bom que isso possa edificar a tua vida de alguma forma, como essa mensagem já edificou a nossa, né? Sim. Então assim, que você comece a manifestar o amor e comece a manifestar Cristo na tua casa em primeiro lugar. Coloca a tua roupa em ordem, lava a tua roupa suja com a tua esposa, com teus filhos, com os teus pais, se você mora com os teus pais. Coloca a tua casa em ordem, sabe? Volta lá atrás, não tem problema. Normalmente, para você pegar impulso, você tem que botar um pé atrás e aí você dá um impulso, né? Normalmente, você vai puxar um estilingue, você tem que puxar ele para trás. Então assim, dar uma recuada às vezes não é o problema, porque às vezes é para você ser impulsionado. O salto é maior. Então faça isso, né? Exatamente. Então assim, que o Pai possa te conduzir, que essa mensagem possa causar crise em você. Esse é o objetivo. Fique em crise mesmo. Fique mal com você mesmo. O avivamento é isso, né? A gente tem aprendido que o avivamento é isso. É a gente entrar em crise conosco. É a gente ver que a gente não é nada, que tudo que a gente está fazendo tá errado. Então assim, que valha isso pra você. Não deixe de amar o próximo. Não deixe de exercer esse amor sobre ele. Conta com a gente. Se precisar, procura o Felipe, procura a mim. Procura a esposa dele, a minha esposa. Vocês são mulheres, estão assistindo. Então que essa mensagem ela possa ir adiante, que o Pai possa levar vocês a lugares novos nele, né?
gente tá costumo dizer uma frase assim: Pai, me leva em ti num lugar que eu nunca fui e entra em mim num lugar que o Senhor nunca entrou. Então, assim, que essa possa ser o cerne da sua vida, que esse possa ser o cerne da sua vida. Tá adiantando pra mim, tô organizando as minhas coisas, tô vivendo e sendo um novo homem, tenho aprendido demais com o Felipe, a gente tem convivido mais perto e é isso, assim, o nosso pastor tem nos levado adiante em muitas coisas, assim. E a gente não tá dizendo nada disso aqui porque a gente tá se achando melhor do que alguém. Pelo contrário, talvez seus mais podres da cidade tenham sido... Sou o menor da casa do meu pai. Tenhamos sido nós, né? Que mais muitas pessoas já devem ter ouvido falar muita coisa do antigo Felipe ou do antigo Rodolfo. Então, assim, não é pela minha habilidade, não é pela tua habilidade, mas é pela nossa disponibilidade de reconhecer que somos pecadores, precisamos mudar. A gente está nessa mudança e se a gente puder te impulsionar para essa mudança também, eu acredito que você vai obter resultados sensacionais em Deus. Não de dinheiro, mas de experiência com Ele, né? Creia na mudança do próximo. Porque se você não crê na mudança dele, você não acredita na sua.